Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário do TST. Neste canal eu procuro trazer para vocês maneiras e procedimentos de maneira fácil e prática para você aplicar no seu dia a dia. Normas e procedimentos. Então eu ajudo profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança a aplicar tudo isso que eu comentei com vocês dentro das atividades que vocês exercem. Meu nome é Gustavo Vanck, sou auditor interno de sistemas de gestão integrado, coordenador do mesmo sistema, sistemas de gestão integrado e técnico em segurança do trabalho. No dia de hoje, a gente vai fazer uma live para conversar com um profissional super especializado na área de trabalho em altura. Ele é idealizador do canal Universidade da SST e especialista na parte de ancoragem. Esse ano ele fez, infelizmente não tive a oportunidade de acompanhar, mas ele fez um seminário sobre trabalho em altura e vou convidar hoje para a gente fazer um bate-papo sobre trabalho em altura e seus segredos. Claudemir, da Universidade do SST. Já vou convidar ele para a gente começar esse bate-papo e divulgar esse conhecimento tão importante para o nosso dia a dia. Estou chamando ele já, daqui a pouco ele entra aí para a gente fazer esse bate-papo, para a gente conversar principalmente. Boa noite, Claudemir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Agora sim, agora ficou bom aqui, tá tudo ajustado. Boa noite, pessoal, boa noite, Gustavo. Som tá tranquilo aí? Tá conseguindo me escutar? Tá de boa, e o meu, tudo legal? Tudo jóia. Beleza. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui no meu canal para a gente fazer um bate-papo sobre um tema tão importante e tão atual nos dias de hoje, né? Grato mesmo, uma honra por você ter aceitado esse É convite. isso, cara. Sempre à disposição. Às vezes a gente não consegue fechar os horários, mas sempre que eu consigo, eu tô aí. Não tenho erro, não tem erro comigo. Que bom. Não, Para a quase que gente a gente começar a faz a fazer... live, quase que a gente faz a live comigo na rua, na estrada, assim. Eu cheguei agora e engoli um pedaço de pão e ainda tô com café aqui na minha frente ainda. É maravilha, mas a nossa vida é assim, né? A gente não consegue se bobear nem parar para respirar, né? Não, bem isso mesmo. E o frio aí? Muito frio fez esse final de semana? Cara, esse final de semana fez bastante frio, hoje já tá mais quente, né? Hoje já tá aí com 19 graus, a temperatura tá bem, eu tô com calor, eu queria até tirar essa blusa, mas assim, eu vou ficar com ela, tá tranquilo, mas a gente passou uns dias bem de frio, assim, né? Inclusive, eu tava querendo ir pra serra aí nos dias de frio, não para ver a neve, porque eu não tenho essa vibe, eu não sou um cara muito do frio, mas eu pratico sandboard, né? E tem alguns Aham. amigos em Floripa que também praticam, então a gente queria ir praticar snowboard lá na serra e tal. Mas aí as condições não foram adequadas para onde a gente queria fazer, né? Onde ficou muito frio mesmo, foi mais no alto, assim, foi lá nos campos de Tá. altitude, lá em Urubici, São Joaquim. Então e aí a gente não podia entrar nesses lugares porque tinha que ter reserva em hotel e tal, a gente não podia fazer bate-volta, era obrigado, né? Tava tudo fechado, só podia entrar nessas cidades que a gente tinha reserva de hotel, então Legal. acabou não dando. Bacana, bacana. E para começar esse bate-papo que já está esquentando, nós tivemos a alteração da NR35 há praticamente há um pouco mais de um ano, né? E nessa mudança, o que que você, com a sua experiência, o que que você enxergou? Quais são as principais mudanças? O que que teve de alteração nessa norma importantíssima? Então, a gente primeiro dá boa noite aí para o teu público, o pessoal que está por aí, né? Muito obrigado pela participação de todos. Então, o próprio Gustavo já deu aí um pouco do meu currículo, né? Esqueci de dizer que eu também sou do grupo de resgate de montanha, inclusive estou com o boné do grupo de resgate de montanha. Sou resgatista voluntário de montanha, aqui a gente tem um grupo bem forte.
Que legal. E moro aqui em Joinville, Santa Catarina, né? Um lugar que tu também falou para mim que conhece bastante, a família aqui da região e tal. É, É, a minha família é aí do lado de Blumenau, coladinho com Blumenau, chamado Indaial, uma cidadezinha legal. pequena, do lado ali de Timbó. Para quem é da região, conhece bastante ali. E tive a oportunidade, a honra de viajar praticamente minha vida inteira para o sul para conhecer. E eu sou apaixonado por essa região, né? Sou meio suspeito em falar. Joinville, tenho parentes aí em Joinville também, gosto muito da cidade. É um lugar bacana, acolhedor. E falar para você, hein? Se a gente bobear aí, a gente come, passa o dia comendo, né? Nem fala, cara, nem fala. Os alemão aqui gostam de comida. Alemão, esse negócio que alemão não abre mão é de comer, cara. Os caras comem, o pessoal come pra caramba, meu Deus. É, mas não vou fazer muita propaganda, não, cara. Senão daqui a pouco quer todo mundo vir pra cá, pro sul e tal. Eu sou meio bairrista, sabe? Eu sou meio bairrista. Né? Tá Falar, certo. eu falar mal aqui da minha cidade, do meu lugar, eu não gosto, não, cara. Brincadeira, tem seus problemas, eu É, respeito. Legal. Então, cara, a pergunta aí foi, né, as principais mudanças aí dentro da NR35. Então, não exatamente foi a NR só a NR35, né? Ela teve alterações devido às alterações que vieram com a NR1, né? Advindas da NR1, com, com a inserção, com a retirada, né? Com a revogação do direito de recusa, né? Que na verdade só mudou de lugar, saiu da NR35, foi lá para a NR1. Se a gente também der uma lida, e foi interessante, até essa semana eu tô dando curso de espaço confinado, de supervisor para espaço confinado, e aí hoje eu estava dando aula teórica, inclusive, e quando a gente volta ali nos primeiros dias que a gente está fazendo a parte teórica, a gente acaba vendo que na NR33, né, eles não alteraram, eles não tiraram o direito de recusa da NR33 e ficou lá, né? E tiraram da NR10, tiraram acho que da 32 também tiraram alguma coisa, tiraram da 35, mas a 33 continuou lá, né? Mas de qualquer forma tá valendo. E aí dessa da NR35, eu acho que a alteração, as duas alterações mais, como é que a gente vai dizer, mais que deram impacto, né, na questão que envolve trabalho em altura, são dois itens bem importantes, que um é agora a opção, né, a opção que as empresas têm de poder fazer o treinamento semipresencial ou online, né? As pessoas quando falam online, elas acham que vou fazer tudo online. Não, não é online, né? Ela tem que seguir critérios mínimos, princípios ali da NR1 da parte de projeto pedagógico, e quando tiver ela deixa bem claro que quando a gente tem a parte prática, então a prática ela não substitui no EAD em momento algum, né? Então se eu tiver que fazer a NR35 8 horas, 16 horas, seja lá quantas, a parte teórica ela pode ser online, não quer dizer que ela deve ser, né? E aí sim. foi interessante porque a NR, esse item alterou ano passado, mas aí com o advento da pandemia, nós tivemos aí uma potencializada na quantidade de empresas que passaram isso para o online, desculpa, a parte teórica, né? E as Legal. empresas acabaram vindo, tendo que se especializar no online, né? No online que ninguém estava lá. E acaba sendo que o pessoal costuma falar de tanto novo normal, novo normal, novo normal, e é uma tendência, né, o pessoal migrar para esses cursos online. E bem legal, bem levantado por você, né? Não dá para a gente tratar os 16 ou as 8 horas da NR35 da maneira online. Como é que você vai praticar um nó ou fazer uma descida de rapel online? Não tem como fazer isso, né? Você vai ter que fazer no presencial. E é bem, eu acho que a tendência é essa, né? A gente começar a flexibilizar algumas situações para o online para poder compartilhar isso com o presencial, né? Exato. Tem
só para não perder ali aquela linha de raciocínio, né? Mas segura essa tua linha aí. Então a gente tem essa questão que é um online, a pandemia ela veio para acelerar esse processo que já estava acontecendo, né? Aconteceu com a NR1, com essa abertura da NR1 ano passado, né? Que deixou essa possibilidade. E aí a pandemia ela deu um turbo, né? Ela acelerou o processo. E o outro item muito importante, né? Que é a questão da utilização do treinamento de outra empresa para dentro da... Então, por exemplo, eu dou treinamento aqui, o meu funcionário trabalhou 2 meses, aí tu contratou ele, ela deu essa possibilidade de poder utilizar o meu treinamento como capacitação para o teu, desde que eu tenha, desde que sejam do mesmo ramo de atividade. O que é que eu tenho visto, e me corrija aí, não sei se depois me fala como é que está em São Paulo também, para até eu saber, mas o que é que eu tenho visto aqui na região. Por mais que a NR1 ela deu essa abertura, de eu poder flexibilizar, aceitar o certificado de outra empresa, as grandes corporações, principalmente as grandes, elas não estão aceitando. Elas não estão... elas estão dando treinamento naturalmente como a partir do zero. Eu trabalho na Telecom desde 2014, então, na Telecom, mesmo ainda na Telecom, né, por exemplo, o camarada trabalhava lá na terceirizada da Vivo e agora ele veio para a terceirizada da Oi. Mesmo chegando na Oi, ele sabendo que o camarada traz o documento, há 2 meses atrás o cara fez NR, eles não estão ainda então, quer dizer, não é nem um paradigma, né, mas eu acho que é mais um cuidado a respeito daquilo que eu estou colocando e que eu estou ensinando para o meu trabalhador. Até porque existem treinamentos que às vezes não são realizados. Então, por exemplo, o camarada era teu funcionário. Aí, sei lá, o Gustavo foi lá, imprimiu o certificado, deu para o cara, e não deu treinamento, só deu um certificado. E aí ele sai da tua empresa, eu contrato esse cara, e esse cara não teve treinamento aí na tua empresa. E aí eu vou convalidar aqui, acreditando que tu deu treinamento, na verdade. Cara, média e pequenininha empresa, eles fazem muito chucho. Então, quando ele vai para uma empresa maior, eles não acreditam. E eu também acredito que isso ainda não vai ser tão cedo, né? Aceitável, pelo menos para as grandes corporações. Pegando essa linha que você está falando, lógico, a gente tem um treinamento, vamos dizer assim, mais genérico, onde você ensina de uma forma mais ampla, né, com uma visão mais ampla, mas existem aqueles treinamentos que você faz dentro da organização com a realidade da organização, né, que o que deve acontecer com as grandes corporações, né, ele deve fazer o treinamento com a cara da empresa, com a cara do Telecom, com a cara da Vivo, né? E aí, quando você pega um profissional de fora que ele trabalhou, por exemplo, num ramo de construção civil ou mesmo numa telecom que esteja muito próximo, ele é bem característico isso, né? Ele vai querer passar o jeito dele trabalhar com a característica da NR35, mas com a cara da empresa, né? Eu acho que as grandes empresas existem essa preocupação ainda, né? Exato, assim, ó, o que acontece? Sempre deixando claro, tanto para o pessoal novo quanto o pessoal mais velho que está com a cabeça ainda bitolada, lembrando que as normas, elas simplesmente elas dizem o que você precisa fazer. Agora, como você precisa fazer, ela não diz. Então, por exemplo, como é que você vai fazer uma inspeção de equipamento de trabalho à altura? Você tem que ir lá na 16489. Como você vai instalar uma linha de ancoragem, dispositivo de ancoragem A, B, C ou D, né? Que são os 4 tipos. Vai ter que ir lá na 16325, parte 1 ou na parte 2. Então, essas coisas a gente tem que entender. Então, por exemplo, assim, você trabalha na construção civil. O camarada trabalha lá na construção civil, ele trabalha com andaime. Quando o camarada, então ele tem que montar o andaime, amarrar esse andaime, né? Isso no mundo bonito, né? No mundo real a gente sabe que ainda tem um monte de coisa que não acontece. Mas tudo bem, suponhamos então que o cara trabalha numa construção civil que é top da galáxia e tá tudo bonito lá, ele
Aí ele saiu e ele foi trabalhar na Telecom. Na Telecom é diferente, na Telecom, amarração da escada no poste, linha de vida com uma corda passando e lá, utilizando meia volta do fiel, utilizando uma corda de 2 milímetros para servir a própria escada e a ancoragem. Então, tu tem que ensinar esse cara no novo processo, né? Ensinando nesse novo processo, aí ele vai aprender. Então, não tem como, são ambientes diferentes. E por mais que ele trabalhava numa telecom, por mais que naquela empresa de telecom ele fazia um processo e muito semelhante, existem alguns modelos de amarração de escada que são diferentes de um lugar para o outro. Então, ele vai ter que, no mínimo, fazer toda a parte prática na empresa nova que ele está entrando. Mas as empresas acabam fazendo tudo de novo, o treinamento, porque é para garantir que ele está aprendendo baseado no processo daquela corporação, né? Deixa eu continuar aqui, dar uma boa noite pro pessoal, aproveitar e falar que a gente está fazendo esse bate-papo aí. Boa noite, Diogo, Henrique, entre outros pessoais outras pessoas que entraram. A gente está falando um pouquinho de NR35, comentando as principais mudanças e que as grandes empresas estão preocupadas realmente em capacitar o trabalhador no momento que ele está sendo contratado, que ele está sendo admitido, mas seguindo essa linha também, as pequenas e médias empresas, é bem isso que você falou, a realidade é bem essa nossa, né? Os caras não estão nem aí com nada, né? Aqui em Jundiaí, a gente vai andando pela cidade, assim, passeando ou indo de um lugar para outro, o quanto que você vê de trabalhador, seja ele da construção civil, seja o que for, subindo em andaimes de chinelo, sem ancorar, sem cinto, sabe, sem nada, sem proteger nada. E quantas mortes acontecem por causa disso e por conta de uma imprudência total, né, Claudemir? Não sei se acontece isso aí. Não, acontece muito, assim, na construção civil, infelizmente, a gente ainda tem uma... A gente tem uma... Acho que eu sujei aqui no meu nariz de café. Tomei café, A gente tem, infelizmente, na construção civil, ainda uma cultura, né? Quando a gente fala em cultura de segurança, infelizmente, na construção civil ainda é uma cultura de segurança muito abaixo da linha natural, né? Então, se a gente já tem uma linha baixa, lá é muito abaixo, infelizmente. Né? Tanto é que um dos maiores índices de acidentes é na construção civil. Quando a gente pega... O que acontece? Eu já trabalhei em construção civil como técnico de segurança do trabalho há muitos anos atrás e não tenho nenhuma vontade mais de trabalhar. Né? Já faz anos que não tenho nenhuma vontade de trabalhar. Trabalhei como técnico, foi excelente para mim, para minha vivência, para minha vida profissional, né? Sou muito grato a isso. Mas lá tu tem um nível de conhecimento, geralmente assim, eu sempre brinco porque foi o que aconteceu comigo, né? O cara vinha lá do Maranhão, nada contra quem é do Maranhão que tá aí, tá? Porque o cara vinha do Maranhão, o cara vinha lá do Maranhão, ele queria saber o quê, cara? Trabalhar sábado, de domingo a domingo, fazer hora extra, para no quinto dia útil ele ganhar os 3, 4 mil reais dele. Aí R$1.000 ele mandava para a mulher, para a família que ficava lá no Nordeste. 1.000 ele gastava já naquele final de semana na bagunça. E ele ficava com mais 1.000 aí para o resto do mês para trabalhar. O que ele quer? Ele não está preocupado em se especializar, em crescer, em poder realmente, né, ser um profissional de alto nível. Ele aquilo ali, é um ciclo vicioso. E aí nesse ciclo vicioso, né, que é cultural, a gente acaba se batendo muito com esse tipo de problema na hora de cobrar, de fazer uma cobrança para que eles atendam, né, o básico do básico, quando a gente está falando de trabalho em altura. Né? Então, esse é um problema que, infelizmente, que a gente tem que conviver e eu não sei se isso a gente vai mudar algum dia, tá? Eu não sei se isso vai mudar algum dia. Eu não sei, eu concordo com você e sinto que a mão de obra que é utilizada isso é cultural, é como você falou, não é preconceito nem nada, é cultura do Brasil, né? A mão de obra que é utilizada na construção civil, por ela não ter nenhuma especialização, ela é uma mão de obra muito barata, né?
e você não proporciona nenhuma especialização para essa pessoa, porque se você proporcionar essa especialização, você vai pagar mais caro para esse cara. E aí o teu produto final, né, fazendo todas as contas lá, vai ficar mais caro. E aí Eu trabalhei no projeto Minha Casa Minha Vida, que é para ser um apartamento super barato tem que, sabe? Tem que ser alguém que é muito barato para fazer o negócio. É um efeito dominó, né? Efeito dominó. e a única coisa que os caras vão investir um pouco mais é na arquitetura, na engenharia, para o prédio não cair, né? Porque se Exato. dependesse também, a realidade, a gente tem que ser claro, né? A realidade é essa, né? Acaba ficando aí por essas contas. E aí você acaba vendo esses absurdos que a gente encontra pela rua nesse trabalho, né? E, É. e cara, como é preocupante isso, né? Eu estava até pensando assim, quais seriam os desafios para quem atua na área da segurança do trabalho nesse momento de transição? Você comentou da NR1 que mudou e da NR35 que está vindo nesse embalo com algumas coisas, com esse foco de gerenciamento. O que você enxerga como desafio daqui para frente? O que é importante a gente pensar, não só a área de segurança do trabalho, né, mas as empresas como um todo? Esse desafio aí, essa é uma pergunta bem interessante, porque onde está o nosso desafio? E eu me incluo nele também, né? Nosso desafio está porque o que acontece? Hoje tu tem lá, deixa eu só passar uma moto barulhenta aqui, passou, beleza. É, hoje tu tem, então lá tu tem o PPRA, que praticamente é um documento de gaveta, né? Então, o Sim. PPRA agora não vai ser mais PPRA, vai ser depois, né? Eu acho que na construção civil já alterou, né? Se eu não me engano, eu realmente não cumpri, não estou seguindo ali questão de prazo, mas enfim, de uma maneira geral, o ano que vem a gente vai ter o PGR, o GRO, e então nós não vamos mais ter o PPRA, que é aquele documento lá que todo mundo já conhece. Nós vamos ter lá, sei lá, uma planilha, né? A planilha de levantamento de todos os riscos, que é basicamente o PPRA, só que jogado dentro de uma planilha, e uma planilha 5W2H para identificar quais são as prioridades que eu vou ter, né? E aí eu até fiz um post outro dia aqui na Universidade da SST dizendo que PGR e GRO não tem nada de novo, né? E a gente só vai saber o resultado dele depois, talvez depois de uns 6 meses de implantação, lá para metade do ano que vem. Mas, bom, quando a gente está falando de PGR, GRO, e a gente está falando de trabalho em altura, especificamente, desse assunto, né? Tem todo, então tu vai ter a tua planilha ali com todos os levantamentos de risco. Aí chegou lá, trabalho em altura. Putz, o que é que tem que fazer? Treinamento ok, equipamento ok, o que é que pega de verdade? Ancoragem. Aí a gente fala assim, mas na construção civil tem problema. Cara, outro dia eu fui aqui numa empresa da treinamento 35, os técnicos me pediram, Claudemir, eles têm que subir ali no telhado e tal, como é que poderia fazer? Eu olhei pra cara deles assim, falei, cara, vocês têm plataforma elevatória? Não, pô, não tem problema. Então é a única solução, porque fora essa solução, é o que acaba acontecendo. Uma empresa grande, eu não estou falando de uma empresinha que fatura, sei lá, 30 mil por mês. Eu estou falando de uma empresa que fatura 500 mil por mês, entendeu? Coisa assim, desse nível. Então, chegando lá, o que aconteceu? Eu sei que depois os caras subiram pela escada normal, não tinha coragem, foram lá em cima porque foi um dia que deu ventania, vendaval, e aí a empresa levantou lá então, quer dizer, a gente está falando da construção civil, inclusive o Esdras aí, grande Esdras entrou, trabalha na construção civil, mas a gente também está falando, a gente não pode esquecer que também as grandes empresas, e aí o que acontece? Então, nós temos lá PGR lá, o GRO, e aí chegou lá, trabalho em altura, eu tenho que fazer a instalação de uma ancoragem, né, dispositivos de ancoragem. Qual é o desafio? É eu não somente saber de trabalho em altura, eu vou ter que saber como que tudo aquilo que está no gerenciamento de risco ali vai ser implementado, quanto que eu vou precisar gastar ou investir para aquilo ali, e o quanto que eu vou ter que eu comprovar para a empresa que tudo aquilo que eu estou investindo vai ser devolvido pela empresa através lá, sei lá, do caramba, dos impostos que a gente paga. Agora fugiu a memória o nome de tudo isso daí. Sim, sim, sim. Da FAP, tudo. FAP, enfim, né? Fugiu todos os nomes agora.
Mas aí É, onde que eu quero chegar? É saber como que eu vou, o conhecimento que eu vou precisar ter e mais ainda do que só o conhecimento, é ter isso aqui, ó, lábia. Lábia para fazer com que essa gestão aconteça, para convencer, né, o empregador a fazer e colocar. Então, eu acho que esse é o desafio. E não é só para o trabalho em altura, ele é um desafio para todos os profissionais de segurança do trabalho. E aí, quando eu estou falando sobre o desafio de convencer, é o desafio de eu saber falar, saber me expressar, saber o que falar, como falar e quando falar, inclusive. Né? Porque não adianta você ter as palavras certas usadas no momento errado. Você vai ter também que ter o feeling. E para isso, algumas coisas que são bem importantes que o pessoal está esquecendo, que é aprender a falar bem em público, que faz parte desse processo, aprender a argumentar, né? Então fazer bons cursos, né, de bons cursos de oratória, por exemplo, de argumentação, pitch, né? Como apresentar um pitch, né? O que é um pitch, né? Não sei se tu sabe o que é o pitch, né? Pitch elevator, né? Então, elevator pitch, na verdade. Então, é. se eu te perguntar o que tu sabe fazer, tu tem 1 minuto para me dizer o que tu sabe fazer. E se tu perguntar hoje para o profissional, a jornalista Fernanda, jornalista, tá aí, ó, comunicação, obrigado, Fernanda. Nada melhor do que gente inteligente para nos auxiliar neste momento que a gente perde as palavras. A gente tem que saber nos comunicar, né? E aí eu vou ter que saber me comunicar da maneira adequada para informar o quanto que eu tenho, o quanto que eu preciso investir, o quanto que aquilo vai ser bom para a empresa. Então, a comunicação, obrigado, Fernanda. A comunicação, eu acho que ela é... Porque eu fiz um vídeo que vai ao ar na quinta-feira no meu canal do YouTube da Universidade da SST. Eu peguei um comentário na rede social, peguei um comentário na rede social, um postzinho que a pessoa fez, então a pessoa escrevia assim, ó, depois no vídeo, na quinta, que vai ao ar na quinta, vocês vão ver. O camarada escreveu assim, como é que ele escreveu? Meu Deus, cara. Tem em algum lugar, mas por exemplo, ele foi escrever, em vez de ele escrever estou, ele escreveu tou, né? Aí ele escreveu o final sem N, era M, no final ele escreveu sem N. Enfim, se tu pegar, tem um monte de coisa errada escrita. Então, a importância da gente saber se comunicar, mais uma vez, e não só a comunicação falada, mas também a comunicação escrita, né? Faz muita diferença. Inclusive, nesse texto aí do camarada escreveu, ele não tinha ponto, vírgula, ponto final, não tinha nada, entendeu? Então, claro, no meu entendimento, eu li ali, eu consegui entender, mas se tu for ver, tu não tem nada. Então, a importância da gente saber, Claudemir, mas se eu escrever VC nas redes sociais, não, tudo bem, VC a gente entende que é VC, né? A gente entende que não escreveu errado, mas a gente sabe quando tu escreveu errado. Então, isso tudo faz parte de um bom poder de argumentação e de comunicação. Tu imagina, Gustavo, tu vai fazer um e-mail pro teu supervisor ou pro diretor da empresa, né? Quantas vezes eu já fiz isso na vida, pro gerente, né? Eu já teve vezes eu fechar o pau por e-mail, né? Eu brigar por e-mail com o gerente da empresa. Eu e o gerente, aí o dono da empresa, daqui a pouco, e o dono da empresa encobre. Daqui a pouco o dono da empresa, muito amigo meu, né? Me ligou assim, pô, Claudinho, tu e o André, cara, eu até falei o nome, pô, tu e o André, cara, não, vê lá, vai lá conversar com ele e tal. Aí eu saí da minha sala, fui lá conversar com ele. Então, quer dizer, mas assim, o que é que tinha, o que é que tinha dentro do meu e-mail? Não tinham palavras erradas, palavras de baixo calão, nada. A nossa hostilidade no e-mail, ela era configurada por palavras que realmente, né, fortaleciam o meu entendimento e a minha vontade. Só que não estava escrito errado. Então, quando a gente vai fazer um e-mail para um diretor, um gerente, né, a importância, novamente, da comunicação. Não precisa escrever conforme a norma culta, mas sim conforme a norma adequada, né? Exatamente. E aproveitar que você entrou nesse gancho, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A Fernanda, a jornalista Fernanda Barros. A Fernanda pediu para aumentar o meu áudio, tá alto agora, Fernanda? Se não, qualquer coisa eu boto o fone sem problemas, tá? Se tiver algum problema aí de áudio, me fala que eu coloco aqui sem. Aí, aproveitando, né? Inclusive, a Fernanda é minha esposa e
E ela fala muito disso, né? A jornalista Fernanda. Ela é minha esposa. Ah, por isso que ela tá empolgada aí, então. Mas Legal. ela é desse jeito mesmo. E é importante a gente comentar e falar. Vai lá. Tranquilo. E é importante a gente comentar isso, porque eu falo muito nos meus vídeos que a profissão do técnico em segurança do trabalho é uma profissão de palco. E não é de palco para ser estrela, nada disso. É uma pessoa que ela tem que ter muita noção de comunicação, de tudo isso que você falou, de saber escrever, de saber se portar, de saber colocar ou argumentar, de ter essa discussão de maneira positiva, né, de argumentação, de uma maneira muito clara. E a gente percebe que na nossa profissão existe muita falta disso, né? Das pessoas não saberem se comunicar, de não saber conversar. Tudo bem, você falou lá, né? Você deu o exemplo lá, vou colocar o VC lá na rede social, tá tudo bem. Na rede social, dependendo do lugar ainda, pega mal. Se você for colocar no LinkedIn, por exemplo, se você for colocar sei lá, no Facebook, dependendo de onde você está colocando, pega mal, né? E a gente acaba levando isso para as outras áreas, né? E o profissional da segurança do trabalho, infelizmente, não tem essa comunicação de maneira efetiva, né? E eu acho que esse é um grande desafio, bem levantado. As pessoas precisam aprender a se comunicar. E na rede social tem um detalhe pior ainda, né? Que hoje você coloca alguma coisa na rede social, daqui 30 segundos, se a pessoa não gostou daquilo que tu colocou, rapaz do céu, aquilo vira um pandemônio que você não consegue controlar mais. A gente, o que acontece? Claro que nós temos que tomar um certo cuidado com aquilo que a gente posta, né? Essa semana eu postei, na verdade o que eu fiz uns stories aqui na Universidade da SST falando sobre entrevista de emprego e tal, e eu botei umas perguntas ali que o Jonathan Terres, ele conversando comigo no privado, ele falou que ele faz aquelas perguntas, então ele fez uma pergunta lá, o que é LTCAT? Né? E aí a menina que respondeu para ele, para a entrevista de emprego, era laudo técnico de comunicação de acidente de trabalho. Né? Então, aí foi isso, cara. E aí ele estava contratando. Aí eu peguei e decidi colocar ali. Só que dentro de umas perguntas que ele colocou lá quais são os 5 riscos ambientais. Aí uma menina falou para mim no privado, assim, cara, ó, não são 5, são 3 riscos ambientais e tal. E foi legal, assim, eu gostei pra caramba que ela falou pra mim, né? Mas aí eu fui atrás pesquisar. Se tu pegar na literatura, vários sites da área de segurança do trabalho falam em 5 riscos ambientais, Mas aí tem os riscos ocupacionais, tal. Então, se tu pegar o PPRA, então, né, ali dentro do PPRA, da NR9, da NR1, vai falar sobre químico, físico e biológico. E aí o risco ergonômico e o de acidente, ele é utilizado lá pela CIPA para fazer o levantamento do mapa de risco. Então, tem umas diferenciaçõezinhas ali que são questões mais técnicas e até, na verdade, mais burocráticas do que técnicas, né? Exatamente. Mas aí eu fiz uma avaliação, hoje eu li um site, inclusive, de uma grande empresa de segurança do trabalho, e no blog dele estava lá, os 5 riscos ambientais. Daí ele fala sobre risco químico, físico, biológico, aí depois ele vai lá embaixo e diz que o mecânico e o ergonômico não é. Enfim, na verdade o pessoal acabou fazendo muita mistureba e também quer dividir, mas não sabe dividir. O fato é que a gente tem, claro que é uma coisa bem tranquila, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado. E aí eu até fiquei esperto, assim, não, eu vou dar uma verificada para depois eu poder até falar melhor sobre isso. E até porque quando a gente quer ensinar alguma coisa, a gente precisa ensinar certo, né? Se for para ensinar errado, então tem que ter esse cuidado, porque a gente trabalha numa área muito técnica. Mas, fora isso, quando é uma opinião minha, por exemplo, que a pessoa não gostou, é um problema dela. Eu não estou nem aí para a opinião. Se ela não gostou da minha opinião e vem me atacar óbvio, se o Gustavo não gostou da minha opinião, mas aí ele veio, me considerou, fez a opinião dele baseada em argumentos. Beleza, agora,
essa pessoa vem com ataques pessoais e tal, entendeu? Vai pra onde ela quiser, eu não tô nem aí, cara. Né? Eu não tenho mais esse complexo de que se a pessoa gostou ou não gostou daquilo que eu falei. Óbvio que a gente não pode falar nada que ataque verbalmente ou pessoalmente. Sim. Agora, isso, pra mim, eu não tenho mais. Né? Tanto é que tem, por exemplo, tem vídeos na minha rede social, no YouTube, que tem gente que dá um like lá, né? Eu acho aquilo, cara, eu acho tão engraçadinho, eu acho mó barato quando eu vejo aquilo. Ah, que legal, alguém não gostou do que eu vou. Eu acho uma graça, cara, não tenho problema. E é bem isso que você está falando, né? Quando é coisa técnica, ok, né? Você tem que levantar, como você falou, existe. As normas também são interpretativas e a gente tem que olhar para essas normas e buscar. Mas quando é opinião, realmente eu concordo contigo, né? Acho que a gente precisa parar com esse negócio e falar, meu, a minha opinião está embasada. Se a pessoa não tem argumento para contra-argumentar, meu, problema do cara e ele fica com a opinião dele, eu fico com a minha e tá tudo resolvido. Né? Cara, que bacana, né? Falar mais uma vez aí, dar boa noite pro pessoal que entrou. O Felipe do Portal Prevencionista tá aí. O Micael agora que entrou. Né? Pessoal aí, muito obrigado pela presença de todos aí. E esse bate-papo, justamente falando, agora o Prevenção Oliveira acabou de entrar, boa noite. Batendo esse papo justamente para falar de NR35 e os dias atuais, o que está acontecendo, deixando de acontecer, que eu acho que é muito importante a gente entrar nesses assuntos que eu acho que enriquece. O objetivo é trazer conteúdo para esse povo que precisa e que está carente, né? Eu não sei. Eu sinto aqui... Pode falar. Pode falar. Não, tu estava falando ali dos desafios também, né? Eu acho que um outro desafio importante, que ainda continua sendo dentro da questão do online, é tu entregar Porque assim, muita gente acha, eu vou fazer um curso online ali, vou fazer vídeo, vou gravar, né? Mas não é simplesmente ligar a câmera e sair falando. Porque, por exemplo, né? Hoje eu estava dando treinamento de espaço confinado. Então, do treinamento de espaço confinado, eu me reservo no direito, naquele momento, esquecer uma palavra. Então, cara, era uma palavra, eu olho para o quadro, eu olho para os alunos, cara, esqueci, depois eu vou lembrar e eu vou falar. Agora, no online, o que é que passa na cabeça do aluno, né, que está lá ouvindo? Que, poxa, se o camarada esquecer isso aqui no online, não pode, porque ele teve tempo de gravar, editar e colocar na plataforma. Então, quando eu faço isso no online, eu preciso entrar com um conteúdo assertivo. Eu não posso ficar no... Então, aí veio o desafio de fazer um treinamento online, por exemplo, no caso de trabalho em altura, que é o que a gente está falando, de qualidade. Para quem não sabe, aí toda a estratégia hoje eu trabalho, além de tudo, eu trabalho como estrategista digital de três pessoas, né? Uma delas é Prasta e a Bonnier, né? Que faz treinamento e aí eles estão sempre perguntando para mim como é que deve fazer o treinamento, como é que é o vídeo, toda a parte de edição, a gravação e edição sou eu que faço. A gente está trabalhando na edição do curso de inspeção de equipamento de proteção individual para trabalho em altura, então toda a parte teórica vai ser online, e a gente vai ter no Nordeste um centro de referência para fazer a prática, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em alguns estados a gente vai ter empresas referências que vão ser credenciadas por nós, né, pelo hub dali de Pinhais, aqui em Curitiba, do lado aqui, para fazer toda a parte prática, né? Então, que legal, não é só gravar, né? Tem toda uma questão de edição, de qualidade, né? De quem eu faço também, inclusive entrou aí o Thiago, né? Thiago Lanamiri é esposo da Georgia Rafaela, né? Então, por exemplo, que legal! Toda a estratégia da Georgia, por exemplo, também digital, sou eu que trabalho com ela, a gente trabalha junto já há meses, né? Então, toda a parte de estratégia de gravação do vídeo, de edição. Então, não é simplesmente abrir a câmera e sair falando, a gente precisa preparar a aula antes. Por quê? Porque a gente tem que entregar, inclusive, um curso que não é um curso de R$100, é um curso de quase R$1.000, de R$1.000, na verdade,
que tem que Sim. ser um curso com uma entrega de muita qualidade, né? Então, Muito. esse é um desafio para quem pensa em fazer um treinamento de trabalho em altura, né? Que vai querer entregar um treinamento a essas 4 horas online, ela tem que ser muito bem planejada. E outra coisa importante, 4 horas presencial não é 4 horas online, tá? 4 horas Não é. presencial, ó, olha só, qualquer curso, não só NR35, qualquer 4 horas presencial. Tem o cara, tem o cafezinho de 20 minutos, tem o camarada que fala uma piada, que conta uma história dele referente àquele assunto que está sendo trabalhado. No online, tu não vai conseguir ficar 4 horas falando sobre assunto, porque tu não tem quem, do outro lado vai ter que ficar falando 4 horas, 4 horas. Para fazer Imagina. para fazer 4 horas da parte teórica, tu vai ter que, cara, pode acreditar, penar, penar, penar muito para fazer. Então, fica aí o desafio para a área de SST fazer um conteúdo online no digital. Pode ter certeza que vocês vão penar bastante, não é um negócio fácil. Eu trabalho, olha, é trabalhadinho. Eu vou abrir um segredo aqui para vocês. Eu e a Jorge, cara, sábado para domingo, não foi 1, não foi 2, não foi 5 sábado para domingo e domingo para segunda. Até 2 horas da manhã. Nós já saímos assim, ó, de domingo para segunda, 2 horas da manhã de gravação. Nossa. Isso dá Nossa. 1 hora, isso assim, ó, dá 1 hora da tarde do domingo até 2 horas da manhã da segunda-feira. Sábado para domingo. Cara, por quê? Não é, tá aí o Vitor aí, ó. O Vitor sabe, né? Tu vai fazer um curso de PPR lá na Fundacentro ou com o Maurício Torloni, por exemplo. Tu vai lá fazer 16 horas, 2 dias. Paga hotel, vai lá, não sei o que, aquela coisa toda. 2 dias, tem a piadinha, tem a parte teórica, tal, tal. Foi 2 dias, foi embora. No online, essas 16 horas, para te fechar 16 horas, cara, nossa, é um trabalho extenso. É edição, é gravação, é saber o que vai falar, é comunicar, enfim, é todo um trabalho bem trabalhoso. Eu comecei a entrar no mundo digital e eu comecei justamente trabalhando e montando esses cursos de maneira online. Tem até uma plataforma que eu disponibilizo alguns cursos. Uhum. Cara, é bem isso que você falou. É muito punk. Porque você tem... A parte de gravação, de você gravar, sentar na frente da câmera, depois que você tem tudo montado, depois que você tem tudo estruturado, não vou dizer que é tranquilo, mas é um pouco mais fácil. Mas para você fazer tudo isso, para você acertar, você erra a fala, você tem que voltar, você tem que corrigir o que você falou, tem que verificar a parte técnica. Meu, Tu viu o videozinho que eu fiz da Georgia com os erros no feliz aniversário dela? Vi. Meu, ficou show de bola, show de bola. Aquele vídeo ali, ó, eu não cheguei a ver, eu não vi 10% de todos os vídeos para tirar erro de gravação. Sei lá, em 10% eu consegui tirar aquilo ali, foi muito fácil. Porque tem muito erro, entendeu? Sim. Então, não é erro, na verdade é aquelas paradinhas, aquela coisa que não vai para edição final, né? Ela é tirada. Mas para fazer aquele videozinho ali que é menos de 1 minuto, cara, eu também levei pelo menos umas 2 horas, porque eu tive que ver vários videozinhos de 2 minutos, 5 minutos, ver onde que estava a falha que eu não lembrava, tinha que procurar, e aí colocar na edição. Então, quer dizer, aquilo ali ninguém vê, né? E aquilo ali dá um trabalhinho legal, cara. Dá. E eu acho, e voltando a falar de desafio, né, que a gente estava conversando. É isso. A gente precisa. Eu sinto que, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu sinto que a área da segurança do trabalho precisa de conteúdo, precisa de curso, precisa de capacitação, porque tem muita gente ainda que tem muita dúvida na nossa área, né? É difícil, pelo menos, a gente não tem contato com, por exemplo, uma pessoa que é especialista que nem tu na área de NR35, é difícil você encontrar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o cara vai fazer aquele curso que ele vai aplicar e ele acha que ele sabe e não sabe, e aí ele começa a transmitir informação errada, que é base disso que você está falando. Conhecimento, né? Entender como é que funciona a coisa. E daqui para frente,
daqui para frente eu acho que a tendência é um pouco piorar com esse negócio de gerenciamento, né? Eu não sei o que você acha. É bem, cara, foi um tópico, uma pergunta e um comentário muito feliz o teu, porque o que acontece? A gente tem aí um certo paradigma, sempre o pessoal pergunta, né? Eu hoje já não tenho tanto essa, eu acho que é meio chato ainda, mas eu não tenho mais essa pegada de me incomodar tanto. É o cara que cobra, por exemplo, R$ 50 por um treinamento de NR35, né? Porra, O que que acontece? Pô, caramba, sacanagem. Eu mudei um pouco esse paradigma no sentido assim, cara. Tem duas coisas aí bem importantes que a gente tem que ter empatia e se pôr no lugar da outra pessoa. Então, há mais de um ano atrás, sei lá, um ano e meio, eu parei e pensei, por que que o camarada, eu cobro em torno de 150 a R$ 200 por pessoa, né? Por que que esse camarada está cobrando R$ 50? Tem dois motivos aí bem interessantes que a gente tem que. Primeiro motivo, ele pode, provavelmente, talvez é um cara que ficou desempregado recentemente, era técnico de segurança de uma empresa, e ele, recentemente não, né? Tá, sei lá, um ano desempregado, tá no desespero. E esse camarada, sim. ele encontrou ali uma oportunidade de fazer o seu dinheirinho para poder colocar comida dentro de casa. E aí ele vai fazer o quê? Cara, eu vou cobrar 50 pila, porque eu tenho ali alguém me chamando e tal, e eu vou ganhar os orçamentos e beleza. Então, se esse é um problema, né? Então a gente tem que entender qual é o problema e tentar pegar esse camarada e dizer, ó, cara, beleza, eu te entendo. Eu também já. E aí eu tô falando porque eu já passei, eu não cheguei a cobrar R$ 50, mas assim, eu cheguei a cobrar, sei lá, 110, 120, um valor um pouquinho mais abaixo, né? Porque o que eu precisava, então a gente precisa, né, de quem conhece a minha história, também ter os meus percalços aí ao longo do caminho. E aí, o que é que eu Sim. tenho que fazer então? Entender esse camarada e trazer ele para jogar um jogo mais alto. Né? Então, cara, ó, tu tá cobrando mais barato, tá entregando talvez algo um pouco menos ruim, né? Mais ruim. Mas vamos melhorar, vamos estudar, vem, encosta aqui do meu lado e vem comigo. Vamos aumentar esse teu valor. Tu é meu concorrente, mas eu quero que tu seja o meu concorrente, concorrendo comigo não no valor, não no preço, mas sim naquilo que tu entrega. É, Sim, sim. essa é uma parada que a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar desse tipo de pessoa. Mas e aí eu tenho a outra pessoa, que é o cara que tá de sacanagem mesmo, né? Ah, não, E às vezes não é um cara, às vezes é uma instituição. Tem algumas instituições que fazem isso de sacanagem. Só que faz. tem uma terceira coisa, nós estamos no livre mercado, o livre mercado, ele pode dizer, eu posso entregar de graça, eu posso cobrar R$ 1.000. Então eu também tenho que entender, eu estou no livre mercado, é jogo. Agora, o que é que eu vou entregar a mais? O que é que eu vou fazer a mais, né? Por que que eu, Claudemir, sou chamado, né? A pandemia deu uma caída, mesmo ainda na caída eu ainda tive demanda, uma demanda um pouco menor, mas porque ao longo de todo o ano eu sempre tenho demanda, né? E mesmo com gente cobrando muito mais barato do que eu. Então, por quê? Eu tenho um diferencial, eu tenho conhecimentos dos quais muitos não têm, né? E não, e eu, Exato. então, o Claudemir tem conhecimento do quais muitos não têm, que é inacessível? Não, é só sentar na cadeira e estudar. É simples assim. Exatamente, né? Que é aquilo que a gente comentou durante a live, né? Tira, vou falar o português, claro, né? Senta a bunda na cadeira e vai se especializar, né? Vai correr Exatamente. atrás de se inteirar e de. É assim, eu acho que você falou uma coisa que é bem legal, né? O cara tá cobrando lá embaixo R$ 50 e você tá trazendo pro cara, vamos fazer concorrência, mas vamos fazer concorrência no nível top, No para que a nível gente top. possa cada dia mais melhorar e poder entregar conteúdo melhor e entregar conteúdo apropriado para esse povo que é tão carente, né? De Exato. informação e de treinamento, né? Então, Cara, esse é um desafio, né? É o desafio que eu lanço. Inclusive, daqui a pouco, às 7. Não, daqui a pouco não, já está acontecendo. Hoje, durante até sexta-feira, hoje, quarta, quinta e sexta, vai estar disponível no meu canal do YouTube os blocos do seminário online de trabalho em altura. Então, o seminário lá, hoje, está cara, acontecendo das 7h30 até umas 9h30, 10 horas, está liberado lá para quem quiser ver. Na que quarta vai legal. ter, na quinta vai ter, cada bloco, porque foram 4 blocos, vai estar ali. Então, tá ali. E depois, se a pessoa quiser comprar para conseguir o certificado, lá R$ 39,90, fica à vontade. Mas, então tá aí, tá ali. Cara, e ali
o que acontece no seminário online que está ao vivo agora, nesse momento, inclusive, tá só os maiores players de trabalho em altura no Brasil, os caras que sabem, assim, horrores, né? Então, você tá Exato, ali, exato. gratuitamente. Aí é aquele negócio, tá? Gratuitamente é só correr lá, tirar a bunda da cadeira. Até vou botar aqui no meu canal do YouTube para me dar uma olhada ali se tá passando tudo certinho. Mas tá lá, né? Lógico. Tá lá. Então, sabe, é questão de vontade de correr atrás, e não digo de correr atrás, né? Correr na frente, né? Correr atrás você tá com o prejuízo na mão, né? Mas É. tentar ser diferente nesse mercado que eu ainda digo que é grande, né? E Aham. tão importante para a gente se unir nesse sentido de gerar conteúdo, de colocar esse conteúdo para esse povo, de eles aplicarem no dia a dia e realmente, né, se tornar um profissional diferenciado, porque a nossa turma vai chegar uma hora que a gente vai cansar também, vai falar assim, ó, eu preciso ir pescar, eu preciso descansar, e precisa ter gente nova, renovada, para poder tocar esse barco para frente e brigar por isso, né? Meu, muito bacana mesmo esse bate-papo. Eu acho que ajuda e esclarece muito. Você bem falou do seminário, eu comentei um pouquinho no começo da live. Infelizmente, eu não pude participar, não tive a oportunidade de acompanhar naquele final de semana. Me senti, sabe, fiquei mal, porque é isso que você Uhum. falou. É conteúdo que, cara, agrega demais, agrega demais. E eu não tive a oportunidade de Não, assistir. assim, ó, eu não assisti naquele dia, tá? Pô, mas tu não tava lá, não era tu que tava coordenando? Cara, tu não vê, tu não assiste, tu tá ali, tu tá ouvindo, mas tu não tá na vibe de prestar atenção, fazer anotaçãozinha do que é que o cara tá falando. É, Não, tu tá preocupado se todos os ingredientes ali daquela mistura vai ser adequada para o público que tá lá prestar atenção. Depois, hoje, eu tô agora entrando no segundo bloco. Então, eu já assisti o primeiro bloco, eu ando de carro e daí eu ando ouvindo e assistindo. Aí agora eu tô ouvindo. Então, agora que eu tô assistindo o seminário de um mês atrás. Eu não consegui assistir no dia. A gente fica não, ali preocupado. e eu imagino, ou tento imaginar, a estrutura que você teve que montar ali para poder atender toda a galera. Você não vai conseguir parar para assistir mesmo. Você não vai conseguir parar para Não, prestar atenção não. na A hora. gente, a gente Imagina, fez não um, dá. a gente fez um briefing na sexta de noite online aqui com o pessoal. Então, né, fizemos uma reunião online, expliquei para cada um como é que era. Assim, é que o que acontece, os caras, eles têm um conhecimento no trabalho em altura gigante. Só que aí quando puxei eles para dentro da tela, aí bota a câmera aqui na frente da câmera para ler, aí o cara aí já, né, as Opa, o que está plataformas. acontecendo? Então é isso, né, cara? Mas aí o que acontece? Então, eu, como diz o Bruxo, eu, como intermediador, como maestro do negócio, eu preciso. É assim. E outra coisa, a gente está lidando com profissionais de muito conhecimento, mas que também não tem tanto conhecimento no online. Então, eu preciso ensinar, explicar para eles, né, o detalhe, o que é que eu preciso, o que é que eu preciso deles. É assim, ó, por mais que eles são todo um pessoal nível muito, eles foram abertos para mandar, para receber a documentação, papelada, todo o processo, a gente foi Sim, muito sim. bem estruturado. E eu, assim, eu já estou acostumado a fazer evento offline, né? Presencial. Sim, Então, para o online, para mim foi muito mais simples, apesar de toda uma. sim, E sim. naquele momento, inclusive, a minha mãe tinha morrido naquela semana, depois aí o meu pai. Sim, eu tava naquele processo ali, morrido não, minha mãe acho que morreu uma semana antes, foi uma semana antes ou uma semana depois, eu nem lembro, na contagem ali, então a minha mãe tinha morrido, e depois tinha meu pai, depois meu pai morreu logo em seguida, então tudo naquele período ali. E assim, a gente tem que saber administrar, resiliência, porque uma coisa não pode interferir na outra. Se eles morrerem, né, eu não posso interferir diretamente no evento, e o evento não pode interferir lá, então tu foi no equilíbrio e vida que segue, né, normal. Uma coisa só que eu É isso queria aí. só complementar, eu sei que já deve estar aí bem nos minutos finais, né? Provavelmente tem o controle. Sabe aí onde é que dá para ver, né? No cantinho em cima, se tu apertar, dá para ver os minutos. Ó, isso para mim é novidade. Eu estou começando agora. Espera um Tá, pouquinho. ali não tem o Ah, botãozinho ali? beleza. 54 e 22. Então ali dá para ver, é isso aí.
Legal. Mais uma, aprendi. Súrio Consultoria falou aqui, né? Falta valorização do TST, sobretudo se valorizar. Olha só, muito legal o Súrio.consultoria, se puder dizer o nome dele, para a gente chamar pelo nome, né? Fica mais fácil depois. Semana passada me chamaram para dar um treinamento de espaço confinado. Supervisor, 40 horas. Ah, Claudemir, para uma pessoa, assim, abandona. Pode chamar outra pessoa, faz com quem tu quiser, e eu não dou treinamento. No mínimo, pelo menos, para a gente, 2 pessoas, pelo menos, eu disse. Aí foram lá, beleza, consegui mais uma. Aí fecharam com 2 pessoas para mim. Eu falei, não. Né? Então, isso passa pelo esse processo de valorização. Eu poderia dizer assim, poxa, caramba, mas é um valor de supervisor para uma pessoa, um valor aí próximo de R$1.000, depende, né? Cara, perdeu esse dinheiro? Não, não perdi. Eu deixei de perder, na verdade, eu ganhei a possibilidade de não entregar uma porcaria de um treinamento, porque com uma pessoa é extremamente complicado o cara entregar um treinamento. Então, eu tive a oportunidade de dizer, eu não quero uma pessoa, se quiser no mínimo é 2, porque se eu for entregar, eu tenho que entregar um mínimo de qualidade. Então é isso, esse é um processo de valorização que a gente vai tendo ao longo do tempo. Aí é bater o pé e dizer que não. Não é não, sim é sim. Né? E aí... Exato. É isso que precisa existir. Você tocou num ponto bem interessante, né? Para a gente fechar e você depois deixar seu recado. A gente precisa se valorizar e é uma coisa que o profissional da segurança do trabalho muitas vezes não sabe fazer. Se valorizar. Isso eu já percebi bastante. São poucos que se valorizam. Né? Entrega o PPRA, faz treinamento por R$50, muitas vezes por conta disso que você falou, muitas vezes por conta de sacanagem, enfim. Cara, muito obrigado por você ter participado, ter trazido esse conhecimento, fazer esse bate-papo nessa segunda-feira. Fique à vontade para você concluir do jeito que você quiser e só gratidão. Se precisar de mim, estou à disposição naquilo que eu posso e naquilo que eu tenho de conhecimento para poder te oferecer. Fique à vontade aí para você fechar. Show de bola. Cara, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né? A gente vai fazendo, conquistando e fazendo novos networkings aí dentro da área de saúde e segurança do trabalho. E a internet, ela tem essa possibilidade. Sempre que precisar da minha ajuda dentro das minhas possibilidades, porque às vezes a gente não consegue atender muita demanda, né? Então... a gente vai tentando acertar. Eu inclusive, saindo daqui agora, daqui a pouco eu tenho aula com a turma nova do curso, né, online lá da Geórgia, que o pessoal começa hoje, estou lá junto. Então, é um trabalhei o dia todo e ainda continuo trabalhando até umas 9, 10 horas da noite. E a valorização do profissional, ela passa por esse momento. A gente trabalhar até tarde, buscar, e, trabalhei o dia todinho, pouco vi o meu filho, cheguei a dar banho até no meu filho hoje e tudo, mas agora eu tô aqui, daqui a pouco vou estar numa outra já conferência. É isso, né? A gente é o preço que a gente paga para aquilo que a gente quer conquistar. Então, se tu quer conquistar algo grande, tu vai ter que pagar um preço por isso. Esse é o preço que eu pago hoje. Já paguei muito preço para ter o que eu tenho hoje, mas eu estou pagando outro preço para um nível, ele ser um nível mais alto. Então é isso daí. E uma coisa para finalizar aqui, que o meu amigo Robson falou aí, e eu discordo totalmente dele, que qualidade não é mais diferencial em nenhuma área. Né? Qualidade, ele tem que ser entregue... qualidade é item básico. Né? Qualidade não é mais diferencial, tá, Robson? Qualidade é básico. Mas agora vai ter que entregar, vai ter que procurar qual é o diferencial. E aí cada um tem o seu. Beleza? Exatamente. Obrigado. Abraço pro Robson aí, grande amigo meu aí, pra Thaís, todo mundo que chegou por último aí. Obrigado, gente. A gente fica por aqui. Qual é as tuas redes sociais? Onde encontrar o Claudemir? Procura em qualquer lugar. Canal do YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, qualquer lugar. É só digitar @Universidade da SST e já vai me encontrar aí pelas redes sociais, quase todos os dias. Tem o Prevencast, que é o podcast que tem lá no canal. Tô devendo aí um mês mais ou menos já de podcast, mas é só procurar no Spotify Prevencast. Tem lá também bastante conteúdo. Muito obrigado. Valeu. Show de bola. E a gente se encontra. Um grande abraço, Claudemir. Obrigado mesmo. Gratidão. Deus abençoe. Bom descanso para todo mundo. Falou. Para nós, todos nós. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Valeu.